Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pela jornalista mineira Afonso Borges. A jornalista e apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca, de cabelos loiros e longos. Josane veste um echarpe verde e uma blusa vermelha. Ela está sentada em frente a uma parede amarela e branca com os dizeres Sempre um Papo. Nós estamos recebendo o Silvio Bernardes, itaunense, que é mestre em educação, pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, é licenciado em História, dá aulas na Universidade de Itaúna, é membro fundador da Academia Itaunense de Letras, onde ocupa a cadeira número 6, que tem como patrona a escritora itaunense Nise Campos. Silvio também trabalha como repórter e redator no jornal Espaço, em Itaúna. Ele se declara um apaixonado pelas memórias das cidades, especialmente de sua terra natal, Itaúna, que completou no último 16 de setembro 121 anos de emancipação política e administrativa. O Silvio participou das antologias literárias Contos de um Lugar, Essências, Olhares Múltiplos e Hipérboles. Recentemente, fez parte do grupo de pesquisadores que resgatou a história do teatro em Itaúna, que culminou com a publicação do livro 140 anos da história do teatro em Itaúna, e é com esse Silvio, tem esse currículo maravilhoso, que a gente vai conversar agora. Bem-vindo, Silvio Bernardes, é uma alegria para a gente ter você aqui no Sempre um Papo. Boa tarde, Josane. Para mim é também uma alegria. Boa tarde, Raíssa. E falar para o Sempre um Papo é um orgulho muito grande. Eu fico muito emocionado, porque na minha juventude eu tive a oportunidade de assistir em vários momentos entrevistas, bate-papos. O jornalista e escritor Silvio Bernardes é um homem branco de cabelos grisalhos e sem barba. Silvio veste uma camisa listrada de azul e branco e está sentado em frente a uma estante com diversos livros. Ai, que bom, você já conhece que o papo aqui é solto, a gente está aqui para te ouvir, saber da sua história com a literatura e, sobretudo, das memórias, né, Silvio, que você se dedica a resgatar, sobretudo da sua cidade. Então, eu quero te pedir, Exatamente. Uhum. eu quero pedir para você começar falando isso. É, como que você começou a se interessar por resgatar essas histórias? Eu penso que desde criança. Eu estou com 59 anos e desde criança as histórias não oficiais da minha cidade me chamaram muita atenção. E quando eu fui fazer história, eu quis me dedicar muito à pesquisa e devido à falta de tempo e à ausência mesmo de patrimônio material, a pesquisa ficou um pouco de lado, mas diletantemente falando, eu sou um pesquisador, gosto de me esmiuçar, né, na pesquisa da nossa cidade, das suas raízes, dos seus antepassados. Estou até aqui do meu lado, tem um livro do grande escritor que é referência para mim, e eu acredito para muita gente em Minas Gerais, João Dornas Filho, né, que é itaunense e que morou quase que a vida toda em Belo Horizonte, e ali ele pontuou a sua vida ao lado de grandes nomes da literatura, como Carlos Drummond de Andrade, Mário Matos, que é também itaunense, e tantos outros. E a ele nós devemos grandes resgates da história mineira, da história brasileira e, sobretudo, da história itaunense. E foi a partir dele, foi lendo João Dornas Filho, foi tomando contato com essa literatura que eu quis fazer história e quis também pesquisar a história de Itaúna. E falando aí na pesquisa histórica de Itaúna, a cidade completou 121 anos agora, dia 16, né? Fala um pouco Exatamente. como que foi essa celebração, o que que vocês prepararam
inclusive também contar, né, um pouquinho da história de Itaúna, de onde surgiu esse nome. Eu acho que é importante também a gente trazer um pouco da história de Minas, né? Das cidades mineiras que são fundamentais até para o Brasil conhecer um pouco mais aqui no Sempre um Papo. Então, Itaúna, na verdade, ela tem mais de 200 anos. Ela foi fundada no século XVIII por um homem chamado Gabriel da Silva Pereira, que era um português, juntamente com seus irmãos. E no Alto do Rosário, aqui em Itaúna, eles fundaram o que viria a ser o Arraial de Santana, do Rio São João Acima. Santana porque era a santa da devoção de Gabriel da Silva Pereira. E ali ele ergueu um oratório, em 1779, e deu início ao povoamento deste arraial. O Rio São João Acima foi a denominação, porque é um rio que foi descoberto na época das festas juninas em todo o país, então chamou-se São João. E a visão que se tinha do Alto do Rosário, onde foi instalado o arraial, é que o rio subia, então São João Acima. E em 1901, Itaúna nasceu. Então, o Arraial de Santana do Rio São João Acima foi elevado à categoria de vila e depois de município. E recebeu o nome de Itaúna, que na língua tupi-guarani, significa pedra negra. Então, por causa da grande quantidade de minério, né, da pedra preta que existe nessa nossa região, que, aliás, é o nosso produto de riqueza, vamos dizer assim, porque os milionários de Itaúna trabalham com minério. Tem mineradoras na Serra do Itatiaia-Sul e outros lugares. E a própria Usiminas, né, que trabalha com esse material também. Então, antes de Itaúna nascer como nome, né, como cidade, quando começaram os movimentos para a emancipação da vila, do arraial, para tornar-se vila, alguns políticos deram opiniões para que o nome fosse este ou aquele. Tá? E surgiu, por exemplo, um que chamava Burgana, que era Burgo de Ana, né, por causa de Santana. E um outro político quis que Itaúna, que o arraial chamasse Brasilina. Aí o pessoal perguntou, mas por que Brasilina? Ele falou, homenagem ao Brasil. Mas aí descobriram que, na verdade, era uma namorada que ele tinha, chamava Brasilina. Ele queria homenageá-la com o nome do arraial. Mas, na verdade, venceu a maioria com Itaúna Pedra Negra. E a cidade, então, foi emancipada, né, pela Lei 306, de 16 de setembro de 1901. Então, recentemente, completou 121 anos de história da emancipação político-administrativa. E nesse livro que vocês prepararam, comemorativo, então, o que ele traz? Assim, como que foi dividido esse livro? O município teve alguns eventos pontuais. Segundo o prefeito, não pôde ter maiores eventos em decorrência do ano eleitoral, mas e a cidade, então, comemorou, como sempre acontece, de maneira silenciosa, os 121 anos. E nós, da Academia Itaunense de Letras, completamos 6 anos de fundação, né, que foi fundada no dia 16 de setembro, em homenagem a Santana. E a sua pergunta tem a ver com isso que eu falei, né? Tem a ver, mas vocês fizeram uma publicação, né, de um livro comemorativo. Aí então, eu perguntei a respeito desse livro, né, como que esse livro, o que ele traz, como é que ele foi dividido. Então, este livro é uma grande conquista para nós. Silvio segura nas mãos o livro 140 anos da história do teatro em Itaúna.
A capa tem o fundo marrom, com um desenho de cortina se abrindo e uma pessoa se curvando para a frente. Que resgata, né, os nossos antepassados desde 1877, quando o Arraial de Santana era muito participativo em termos de artes, principalmente o teatro. Aqui nós tivemos grandes casas de espetáculo, inclusive a mais famosa, que chamava Teatro Mário Matos, em pleno centro da cidade, e que reunia quase que todo dia centenas de pessoas que acorriam a assistir os espetáculos amadores, de grupos amadores, entre os quais o próprio Mário Matos, que Mário Matos, para quem não está situando o nome à pessoa, foi um grande político, um grande escritor itaunense, que viveu em Belo Horizonte, foi assessor do prefeito Juscelino Kubitschek, depois governador de Minas, foi secretário do Benedito Valadares, também governador, e foi um homem muito influente, né? Foi deputado federal, deputado estadual, por vários mandatos. E, para além da política, ele era um literato e era um homem de teatro. Ele é um dos fundadores das primeiras companhias de teatro em Itaúna. E é dele os nossos primeiros ensaios de pesquisa deste livro. E o outro, que a gente não pode nunca deixar de falar, chamou-se Péricles Gomide, e eu tinha apelido de Lick. Ele era uma espécie de Charlie Chaplin de Itaúna, porque ele era ator, diretor, músico, tocava vários instrumentos, dramaturgo, ele escrevia as peças de teatro, e foi, assim, a grande revelação para os palcos da época, muito antes de Itaúna tornar-se cidade. E também não podemos deixar de dizer e lembrar do mestre-escola José João Rodrigues, que é parente deste Péricles Gomide também, que deu início a toda essa história que a gente está pontuando. E o livro, então, chega aos anos de 2017, até os anos de 2017. Então, 140 anos de uma história recheada de grandes possibilidades, de grandes narrativas e de grandes eventos do teatro amador, do teatro profissional, porque muitos dos atores que passaram por Itaúna hoje estão no cinema, no teatro em São Paulo, fora do país, em Portugal, por exemplo, nós temos notícia. Então, é por aí. Este livro culminou, né, com este resgate de pesquisa histórica, e também, além disso, foi feita uma exposição com os cartazes, os panfletos, os programas da época, resgatado aí através de muita pesquisa, né? O livro é coordenado pelo Marco Antônio Lara. O Marco Antônio é médico em Belo Horizonte, é itaunense, e ele é um apaixonado pelo teatro. É um dramaturgo também, um tradutor do teatro francês, né, de Ionesco, e por aí afora. Você entrou no teatro aí, eu quero saber da sua trajetória no teatro, né? Você também é ator, você dirigiu espetáculos, como professor montou também alguns espetáculos, estudou teatro aqui em Belo Horizonte, é diretor de SATED, né? Então, já que a gente já entrou aí no assunto das artes cênicas, conta um pouquinho, né, da sua trajetória no teatro. Então, a minha trajetória começou como quase que todo mundo, criança, vendo aqueles espetáculos circenses, os espetáculos das quermesses das religiões, da Igreja Católica, por exemplo, onde eram levados espetáculos muito rudimentares, sem muita técnica, e ali eu via aquilo tudo e chegava em casa com meus irmãos, com meus vizinhos, tentava reproduzir, porque eu sempre fui muito empolgado com tudo isso. E ali eu comecei a ensaiar os meus primeiros movimentos para o teatro. Em 1980,
78, eu comecei para valer num grupo de teatro, chamava Cena Viva, e nós tivemos a oportunidade de ensaiar e encenar dois grandes espetáculos que percorreram várias cidades, chamado dois espetáculos, Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, e Pluft o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Grande mineira, Maria Clara Machado, filha do Aníbal Machado, grande literato também, homem das artes. E, a partir de então, nós tivemos a oportunidade de inaugurar o primeiro teatro da era moderna, vamos dizer assim, que é o Teatro Mané Campos, que está hoje revitalizado e é um grande teatro em Itaúna. Pequeno em termos de estrutura, mas um grande teatro que tem uma história muito bacana. Foi inaugurada em 20 de setembro de 1981, né, com o espetáculo Pluft o Fantasminha, durante a tarde, e Quando as Máquinas Param, durante a noite. E, a partir de então, eu saí do Cena Viva e criei o grupo teatral Corpo e Alma, que também foi responsável por formação de atores, né, como eu te falei, alguns estão por aí, né, em São Paulo, no Rio, fora do país, né, em Lisboa, por exemplo, temos atores de lá. E o Grupo Corpo e Alma, que eu dirigi por mais de 20 anos, foi protagonista de espetáculos marcantes na história de Itaúna, como A Guerra das Mamonas Verdes, baseado no livro do David Carvalho, Meninos Eu Vi, que eu escrevi, que conta um pouco a história da ditadura militar no Brasil, Pluft o Fantasminha, levamos várias vezes, entre outros espetáculos. Depois do Corpo e Alma, eu tive que me afastar, porque eu fui fazer mestrado e depois fui fazer pós-graduação e fui chamado a dar aula na UENG, em Divinópolis, Universidade do Estado de Minas Gerais, depois na Universidade de Itaúna, e aí eu me afastei do Corpo e Alma. E fui chamado em 2014 pela Companhia Instável para a gente montar um espetáculo Macbeth, do Ionesco, que é uma versão interessante aí do Shakespeare, que levamos aos palcos de Itaúna e de outras cidades. E continuo aí, né? Fui convidado pelo Marco Antônio para auxiliar na pesquisa deste livro e pude dar a minha modesta colaboração com fotografias, com relatos, com antigos recortes de jornais também para essa pesquisa, que ficou muito bacana, é um trabalho muito bonito. A gente pode entrar talvez também na primeira coletânea do grupo de escritores, me lembrou, né, aqui que lá você traz um texto que fala exatamente do David de Carvalho, e tem esse texto, né, A Guerra dos Mamonas Verdes, que você simula ali uma conversa com ele, e fala dessa montagem. Eu queria explorar um pouco isso, assim, dessa adaptação, né, do livro para o teatro também, e já falar um pouco desse texto que está nessa coletânea, nesse texto então, o David Carvalho, ele era amigo de grandes escritores mineiros e publicou A Guerra das Mamonas Verdes, que foi um livro premiado, que conta a história de um menino que se muda para uma cidade do interior e ali ele conhece as brincadeiras da infância, de uma época que não existe mais, entre as quais uma guerra que os meninos faziam de mamonas verdes. E a gente fez a adaptação para o teatro sob a inspeção e os palpites muito bem-vindos dele, né? Ele já morreu já há alguns anos, mas na época ele estava muito lúcido e muito animado, e ele me falava em várias oportunidades que foi um grande presente para ele a adaptação para o teatro. Ainda ontem eu vi uma das meninas que fez a personagem central do livro, que hoje já é mãe de filhos, de 2 meninos até, e que era uma criança na época. Então, assim,
O Davi de Carvalho é muito importante para a história de Itaúna também, porque além de escritor e além de contador de causos, ele era um pesquisador da história e do folclore de Minas Gerais. E tem um trabalho dele muito bacana sobre Guimarães Rosa. Ele conviveu com pessoas que eram amigos do Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa morou em Itaúna, teve uma passagem muito bacana pelo Hospital de Itaúna como médico, e o Davi de Carvalho percorreu esses caminhos aí, do Guimarães Rosa até Conquista, né, que hoje chama-se Itaguara, onde o Guimarães clinicou. E é uma história bacana falar do Davi, porque ele era uma personalidade viva da história itaunense. E quando eu escrevi este texto para o livro Essências, né, que é de 2015, eu quis resgatar um pouco dele, né, dessa animação que ele tinha com o teatro, que focou, né, no trabalho dele. Depois ele quis que a gente fizesse outras adaptações de livros dele, mas não deu tempo, porque ele morreu pouco depois e a gente também perdeu o time da época. E quem fez essa dramaturgia do livro dele para o teatro, o texto foi você, o roteiro? Sim, eu fiz o roteiro e eu e o meu amigo Vilmar dirigimos. Fala um pouquinho dessa transição aí, né? Saindo do livro para o palco, desse texto. Como que você trabalha esse texto dramatúrgico? Então, essa adaptação e essa dramaturgia, ela é constituída aí muito em vivências mesmo, da infância. E nós fizemos muitos laboratórios, resolvemos trabalhar com criança, que, em geral, os grupos de teatro preferem adultos fazendo criança, e nós optamos pela maioria. A maioria dos atores era criança, na época, e eles mesmos ajudaram a construir essa dramaturgia, através de laboratórios, através de oficinas que a gente pôde, né, trazer. A adaptação foi feita muito simples, e em pouco tempo eu escrevi, porque o texto, A Guerra das Mamonas Verdes, o livro, ele é muito cheio de diálogos, e indicações de cenas, de momentos assim que facilitaram muito a adaptação para o teatro. Sim. Eu quero te explorar mais um pouquinho para contar sobre essa passagem, né? Talvez posso chamar de passagem de Guimarães Rosa aí por Itaúna. Então, ele foi amigo, assim, muito íntimo do Dr. Coutinho. Dr. Coutinho, Antônio Augusto de Lima Coutinho, foi prefeito de Itaúna e médico também. E filho, desculpa, o Dr. Coutinho era pai do Marco Elise, que também é outro grande historiador de Itaúna, que nós perdemos há poucos anos, pouco antes da Covid, ele morreu, que era também assim uma manancial de conhecimento sobre a história de Itaúna, que infelizmente se perdeu, porque muito dos guardados dele e muito do resgate histórico do Marco Elísio estavam nos relatos verbais, né, na história oral dele. E alguma coisa de documentos, de fotografias, continuam com a família. Agora, o Dr. Coutinho era um amigo do Guimarães Rosa. E quando vinha para Itaúna, de Itaguara, que chamava Conquista, Guimarães Rosa se hospedava na casa do Dr. Coutinho. E clinicava no Hospital Manuel Gonçalves, que é o único hospital que Itaúna tem, fruto, um dia nós vamos falar disso, fruto de uma benemerência, né, porque um homem muito rico deixou toda a fortuna dele para construir alguns projetos. Um deles é o hospital, outro é uma escola. Aliás, duas escolas. Então, assim,
Manuel Gonçalves de Souza Moreira, que é o nome, inclusive, do hospital. E ali, então, Dr. Coutinho e Guimarães Rosa clinicavam. E tem histórias bacanas num livro chamado Itaúna, como que chama o livro? Humana e Pitoresca. É uma coletânea de textos feito resgatados aí pelo Luiz Gonzaga da Fonseca, e que tem um dos textos mais deliciosos, que é o Dr. Coutinho falando dessa relação com o hospital e com o Guimarães Rosa. Inclusive, teve um episódio em que o Guimarães Rosa chegou na casa do Dr. Coutinho e a camisa dele estava sem um dos botões. E a dona Nair, que era a esposa do Dr. Coutinho, falou: não, Rosa, eles chamavam de Rosa, nós vamos arrumar essa camisa. E ele ficou meio constrangido, porque tinha que ficar sem camisa. Para aquela época era meio absurdo, né? E ele muito sério. Aí ele entrou para o quarto e ficou sem camisa lá, e a dona Nair costurando, recolocando o botão na camisa dele. É um dos episódios aí. E outros episódios são mesmo de contatos com pacientes, sempre muito solícito, sempre muito atencioso, né? E, então, Guimarães Rosa tem essa passagem. E no livro Sagarana, ele cita Santana de São João Acima, e, se não me engano, também Grande Sertão Veredas, também, né? Nós fizemos, falando de Guimarães Rosa, eu ajudei dando pitacos, um livro chamado O que a Vida Quer da Gente é Coragem, que resgata textos, que reconstrói a história um pouco das passagens de Rosa aí, né, na literatura e nos sertões de Minas, através de textos de autores novos. E esse livro está disponível para compra? Este livro tem aqui na livraria de Itaúna, alguns lugares ainda encontra. Ele foi feito, então, em homenagem a João Guimarães Rosa, pelo professor Arnaldo de Souza Ribeiro, que hoje é o presidente da Academia Itaunense de Letras, e o Tony Ramos Gonçalves, que foi o primeiro presidente da Academia de Letras, um dos fundadores até. E este livro é muito interessante porque ele traz alguns textos muito interessantes de pessoas que tentaram reproduzir a linguagem, o estilo do Guimarães Rosa, embora um pouco distante até. Claro. Claro, Guimarães é o Guimarães, né? Aí, passando para outra antologia que você faz parte com textos, o Contos de um Lugar. Me chamou a atenção essa oficina, né? Essa vivência que vocês tiveram. Eu não sei se você fez a oficina ou se você foi o comandante ali da oficina, né? O professor. Não, eu fui aluno da oficina. É uma oficina literária que durou 1 ano e meio. E eu achei inusitada a escolha do lugar para essa oficina, né? Então, conta para a gente um pouco dessa casa de idosos, né? Que vocês Então, essa casa de idosos chama Fundação Frederico Ozanam, que é um asilo que foi fundado nos anos 70 por um político, um vereador que batalhou a vida toda e pediu ajuda, tá? E construiu essa casa. E ali foi instalado o Ponto de Cultura, que é um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado, e que existe até hoje, que foi um dos responsáveis pela a publicação do livro 140 anos do teatro. Então, essa oficina foi patrocinada por este projeto, e nós fizemos a oficina, e o fechamento dela seria o encontro com os velhinhos, né, com os idosos que moravam naquele asilo. E cada um, então, escolheu o seu idoso para conversar, para retirar dele histórias. Muitas vezes, né, a cabeça não funciona, aí é muita ficção, é muita invenção, mas muito também é real, né, trazida por esses idosos, trazidas
por essa instituição, e foi muito interessante, porque o livro é recheado, embora seja um livro fino, de poucas páginas, as pessoas trouxeram muitos relatos, né? Inclusive minha filha participou, minha filha é jornalista hoje em São Paulo, ela participou do livro e resgatou também a história de uma senhorinha muito fofa, né? Usando a linguagem dos jovens, muito fofa, a dona Luísa, Maria Luísa, e minha filha encantou-se com ela logo no primeiro dia que a viu. E os relatos foram assim muito intensos, de muito choro, de muito sentimento, e alguns dos textos, inclusive, foram trazidos para o palco, foram adaptados em termos de monólogo, na condição de monólogo ou mesmo de diálogos, e fechou com espetáculos de teatro, que a gente chama de esquetes, que são textos curtos. E foi muito bacana. E eu compareci aqui com um dedo de prosa, que eu relato a participação desses oficineiros, né, no contato com os idosos, que eu já conhecia por causa de um trabalho que a gente faz. É um trabalho da minha casa espírita, a gente faz todos os sábados de ir ao asilo, de conversar, de ajudar a dar comida, de ajudar a se manter ali naquele ambiente. Todo sábado a gente faz isso há mais de 10 anos. Só que interrompemos por causa da pandemia, e já há 3 anos que a gente não os visita. Então, eu conhecia bem, aí eu pude ajudar bastante neste encontro. Eu fiquei imaginando, assim, você já tocou nesse assunto, desse resgate, dessa perda também, né? Com a morte do filho do Dr. Coutinho, e eu fiquei imaginando essas pessoas também como guardadores, né? De memórias. De memórias. Sejam de tradições, né? Da própria história da cidade. Eu acho que eu quero te perguntar isso, né? Se de certa forma também isso contribui, né? Para esses guardados seus aí, né? Da sua pesquisa. Exatamente. Porque a nossa tradição de história vem lá dos griots, lá na África, que são relatos orais. E aqui tem muitos, né? Marco Elísio, que era professor da Universidade de Itaúna, filho do Dr. Coutinho, David Carvalho, a própria Maria Lúcia Mendes, são pessoas que têm uma história muito interessante, porque viveram em épocas assim, muito intensas. Tinha uma que também, a dona Iracema Fernandes de Souza, ela morreu com quase 100 anos, e ela escreveu um livro chamado Relatos de Itaúna, parece, Itaúna, não sei o quê, e que ela conta a história desde a época da infância dela, que foi antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ela passou por vários momentos históricos, e ela vivenciou, em 1918, ela pegou a gripe espanhola e quase morreu, conta, tá? E então é muito interessante isso. Esses relatos que me dão assim um gás e que me dão energia e que me dão elementos para também continuar, né? Eu costumo dizer que as minhas aulas são muito assim, de contar histórias, de tentar resgatar e de tentar motivar os jovens. Eu sou professor, já dei aula desde o ensino fundamental, 7º ano do ensino fundamental, até educação de jovens e adultos, para idosos, pessoas muito mais velhas que eu, e hoje na faculdade, né, para o curso de administração, dei aula no curso de pedagogia, no curso de história, no curso de jornalismo e tal. Então, é por aí. Sempre plantando ali a sementinha do resgate da memória, do cuidado com a história do lugar, né? De onde se vive, porque né? Esse cuidado precisa, né? E para além dos relatos oficiais, nós temos aqui historiadores, né? Aqui diante de mim tem o Miguel Augusto Gonçalves, que conta a história de Itaúna, o próprio João Dornas Filho, e o Mário Matos,
Oscar Dias Corrêa, que a gente não pode deixar de falar, porque ele é itaunense, é o patrono da Academia Itaunense de Letras, foi ministro da Justiça, foi ministro do STF, foi agora homenageado com um livro lá na Academia Brasileira de Letras, e eles trazem, todos eles, relatos da história oficial. E eu gosto da história não oficial, as histórias que a maioria das pessoas não conta, porque são engraçadas, mexe com a suscetibilidade das pessoas e tal. Né? E já são quantos anos que você está nessa busca de preservação da memória? Porque eu li aqui que você tem coluna em jornais há muitos anos, e justamente para resgate, né? O Aqui Tem, Mas Acabou é o nome de uma. Que história é essa? As colunas não existem mais, né? Mas eu imagino que tem muito texto guardado de história boa, né? Exato. A história do meu início lá no Jornal Brechó, com Aqui Tem, Mas Acabou, começou no início dos anos 80 e durou mais de 20 anos. Depois eu transpus para as páginas do Jornal Espaço, para o blog Horizonte Paralelo, e agora eu voltei, né? Como repórter e redator do Jornal Espaço, eu criei essa coluna que existe, né? Chama Que História é Essa? E a semana passada eu publiquei... E traz o quê? Casos, sempre buscando o resgate de memória, é isso o tema? Da memória, da minha infância, dos relatos que os meus amigos mais velhos contam, do que é... Porque Itaúna é uma cidade, assim, bem típica do interior. E há pouco tempo, somente no final dos anos 80, é que mudou e tomou um aspecto mais de cidade, não grande, mas de uma cidade menos provinciana. Mas era muito provinciana, com ruas de chão, com brincadeiras nas ruas, com ruas mal iluminadas, com vendas, né, do comércio, aquelas vendinhas, os armazéns. Então, tudo isso faz parte da minha infância. A zona boêmia, que ficava próxima da minha casa, onde tinham os tipos populares e os boêmios que frequentavam, tudo isso é o universo do meu público, dos meus personagens. Mas que bom que tem você para guardar, né? Isso. Essas memórias. Itaúna tem o quê? 100 mil habitantes agora, mais ou menos? 100 mil. Se não, o censo agora vai confirmar isso aí, que a gente está pensando, porque o último foi 90 e poucos, e a gente está pensando por aí, 100 a 110 mil no máximo. E Aqui Tem, Mas Acabou é o título, inclusive, de um enredo de carnaval que era Tem, Mas Acabou. Porque era muito comum a gente chegar no comércio e falar assim, você tem sardinha em lata? Aí o comerciante fala, tem, mas acabou. Ou seja, e eu resgatei Aqui Tem, Mas Acabou, e foi depois que eu li um livro do Vila, que chama O Mundo Acabou, que ele faz esse resgate das coisas que existiam na época da infância dele. Você fala do Alberto Vilas, né? Alberto Vilas, exatamente. O Mundo Acabou. Aí eu falei, eu vou publicar a coluna Aqui Tem, Mas Acabou. Porque antes boa dos lembrança, 80, porque ele também trabalha muito com resgate de memória, né? Exato. E antes eu tinha as colunas no Jornal Brechó com outros títulos, né? Memória Mineira, Conversa Mineira, Um Dedo de Prosa, tal. E a partir agora da leitura do livro do Alberto Vilas, aí eu resolvi renomear a coluna. Ficou muito boa. É bom, chama atenção. Estou vendo você aí rodeado de livros, né? E achei bem interessante, divertida a sua crônica, Arrumação, que está na antologia Olhares Múltiplos, né?
Eu te pedi para falar um pouco disso, né? O que que o livro representa na sua vida, né? Você está sempre com o livro na mão. Ah lá. Silvio segura nas mãos o livro Olhares Múltiplos. A capa tem a foto de um olho em preto e branco com a pupila colorida. E é interessante porque na escola eu sou de um tempo em que a gente estudava e não tinha internet. E tinha uma biblioteca muito boa no centro da cidade. E a minha professora de português, que Deus a tenha, Dona Terezinha, era uma devoradora de livros e nos incentivou e reacendeu em mim, talvez, esse desejo. Através dos livros didáticos de português, chamava Comunicação e Expressão, não chamava português, tinham alguns textos curtos de Fernando Sabino, de Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, crônicas aí de João do Rio e tal. E foi a partir dos contatos, né, com este universo, a Dona Terezinha incentivava e a gente não somente a ler, mas a escrever, coisa que, infelizmente, não tem acontecido, até com professores de português. E, a partir de então, eu passava todo dia na biblioteca, todo dia mesmo, tornei-me amigo das profissionais que ali trabalhavam, e todo dia eu ficava folheando o livro, levava para casa, e as pessoas me conheciam com essa imagem, né? O indefectível livro debaixo do meu braço. Eu sempre, algumas pessoas hoje, a maioria, né, carrega na mão o celular, eu carregava o livro, porque nós não tínhamos celular, não existia celular. E foi uma juventude muito rica, uma adolescência muito rica, porque nós vivenciamos e viajamos mundos fantásticos de Monteiro Lobato, Machado de Assis, Guimarães Rosa e por aí afora. E nunca mais eu parei. Hoje, a minha mulher fica até me chamando a atenção, vai comprar mais livro? A gente sempre que muda, acaba despachando um tanto e fazendo novos. E hoje eu sou apaixonado. Esse seu texto é tão interessante que você fala da arrumação, né? E tem eles como companhia mesmo, tem uns que já leu, tem uns que não leu, outros que quer reler, uns que não dá para ninguém, o que é interessante nessa arrumação é que a gente resgata, descobre ou redescobre materiais que a gente deixou no livro, né? Um bilhete, uma nota, alguma mensagem, tá? Que acaba resgatando o período que você estava vivendo também, né? Exatamente. Aquele livro. Isso. E quando a gente compra um livro no sebo, por exemplo, a gente acaba fazendo parte da história do outro também, né? Porque ali tem as dedicatórias. Tem até um relato interessante, se você me permite, de contar. Tem um grande escritor itaunense, que ele é itaunense adotivo, porque ele nasceu em Juiz de Fora e viveu aqui em Itaúna até o final da vida dele, com quase 100 anos. Ele chamava João Rangel Coelho. O Rangel Coelho, que era o nome artístico dele, foi um grande escritor e um grande jornalista. E era também promotor de justiça e delegado em Juiz de Fora. Quando veio para Itaúna, ele tornou-se amigo dos boêmios, porque ele gostava muito da boemia e muito inteligente, muito lúcido. Ele conta a história de um livro que ele doou, né, dedicou a um amigo, e que um dia, passeando no sebo, ele encontra um livro que ele dedicou para o amigo. Aí, o que ele faz? Ele pega o livro, compra e coloca sobre a primeira dedicatória outra dedicatória e coloca assim, com a insistência do Rangel, e faz um poema maravilhoso. E entrega, e manda entregar para o amigo. É delicioso isso, são relatos assim, muito interessantes. O professor Rangel Coelho era um grande incentivador meu também nessas pesquisas. E nesse texto também você fala exatamente disso, né? Dos autógrafos. Citou vários autógrafos bem importantes que você tem aí também, né? Uhum. Esse encontro com os autores. Quer falar um pouquinho a respeito disso?
Então, é muito prazeroso, né? Um dos autógrafos eu colhi no Sempre um Papo, que foi o Fernando Moraes, autor de Olga, autor de A Ilha, e autor agora do livro do Lula, né? O primeiro volume foi publicado, agora vai ter o segundo. Tá? E eu encontrei com o Fernando Moraes, tive a oportunidade de encontrá-lo no Sempre um Papo, e ali ele me autografou. Tá? E tem de outros também, Luiz Fernando Veríssimo, que também teve no Sempre um Papo, num encontro maravilhoso, junto com os irmãos Chico e Paulo Caruso, e eles tocaram, foi bacana pra caramba. Eu não me lembro o ano, mas foi num dos encontros do Sempre um Papo. Eu E vi, eu vi que teve a Adélia também, tem aí a nessa... Adélia Prado, que nós entrevistamos para o jornal. Depois eu quero falar do jornal Trolha Popular, que foi um jornal de humor que nós criamos. É isso que eu ia pedir agora. Vamos falar dele? Vamos. Silvio mostra em mãos o jornal Trolha Popular, inspirado na revista de comédia Caceta e Planeta. Aqui está, né, o número zero do jornal, que foi setembro de 91. Vocês inspiraram na revista Cacete Planeta, Caceta e entrevistaram Planeta. todo mundo. E uma das nossas entrevistas foi com o grupo, né, do Cacete e Planeta, o saudoso Bussunda, o Hubert, o Reinaldo Azevedo, o Cláudio Manuel, o Hélio de La Penha, essa turma toda que nos recebeu, assim, nós, um jornal do interior, sem nenhuma fama, tá? Eles nos receberam lá no Teatro Minas Centro, no palco, lá nos camarins do Minas Centro, com, assim, a maior simpatia, a maior boa vontade, e nós rimos muito, tá? Então foi E muito além do prazeroso. conteúdo de entrevistas, o que trazia esse jornal? Ele trazia notícias fictícias, montagens de fotografias, por uma época muito difícil, porque não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje de internet, e fazia tudo na base artesanal, colagem, sobrepostas, fotos e tal. Então, assim, e os textos eram bem, assim, divertidos. A trolha saiu. Oba, agora vamos ver quem vai entrar. Tipo coisa assim, tá? Medo. Marginais carecas atacam mulheres cabeludas. Outra coisa aqui, tá? A trolha saiu. Fiado só com ela. E tinha umas coisas que hoje seria impraticável, porque, por exemplo, uma das manchetes era: candidato viado diz que vai dar para ganhar. Era muito humor e muito deboche, muito coisa que talvez, né, os dias de hoje não comportassem. É porque muda muito a linguagem, está mudando, né? A forma do que pode falar, né? E isso, a própria revista Cacete e Planeta já não existe mais, né? O Pasquim, que era a nossa inspiração também, não existe mais há muito tempo. Então, nesse sentido, a gente... E nós éramos jovens, então, assim, coisa que improvável, né? Tem uma foto minha com a barriga grande e imitando uma foto da Demi Moore, grávida, aí a incrível gravidez da mulher barbada. Então, eu não me permito mais esse tipo de coisa. Eu sou um pai de família respeitado e tal, não é? Ai, bons tempos, né? Nós tínhamos 20 anos, né? 20 e poucos anos, então tínhamos toda a responsabilidade. A vontade de fazer, né? Coragem, tudo junto. Agora tem um texto seu também, que é o Hipérbole, que você conta por que você escreve, que eu achei bem divertido também. Então, eu te faço essa pergunta: por que você escreve, Silvio Bernardes? Então, aí eu pus lá, né? Escrevo porque gosto de aparecer. A princípio, pensei em fazer outras coisas, tipo usar um colar de melancia, ou fazer malabares nos sinais de trânsito, mas não me dei com nenhuma das situações, pelo incômodo do peso
e a falta de rapidez com as mãos e as pernas. Então, assim, o escritor é meio assim, né? O Fernando Sabino, uma vez, perguntava para ele por que você escreve? Ele falou, porque eu não tenho olhos verdes. Ou seja, eu terminei de ler um livro delicioso do Rubem Braga, sobre o Rubem Braga, que chama Na Varanda com Rubem Braga, um negócio assim. E ele conta também que ele escrevia por causa mesmo da introspecção dele, então era ali nas páginas que eu queria se soltar e ser aquele que não era no dia a dia, que era meio casmurro, era inclusive chamado de urso, né? Meio fechado e tal, muito fechado, aliás, e a gente escreve mesmo. Eu sempre gostei de ler tal, e sempre gostei de escrever e me preocupar muito com a linguagem mais formal, muitas vezes. Tá? E agora nosso tempo está quase acabando aqui, mas eu quero te perguntar mais a respeito da Academia Itaunense de Letras. Quero que você fale um pouco, né, dessa instituição que é tão importante, né, para a cidade, né, e que acolhe os escritores, né? Uhum. Quais as ações, atividades que vocês vêm fazendo? Como que é esse desenvolvimento aí da literatura e com os acadêmicos? Então, a Academia Itaunense de Letras era um projeto que foi adiado por várias vezes, várias décadas. Em 2015, né, um grupo de pessoas ligados ao grupo de escritores itaunenses, né, entre os quais eu, Luiz Mascarenhas, que é professor de História também, e escritor, Jonas Vieira, psicólogo, professor, Tony Ramos Gonçalves, que é este que eu falei, que foi o fundador, que era o presidente do grupo de escritores, que hoje, depois de adulto e já mais velho, ele resolveu fazer história, de tanto que a gente fala na história, ele está fazendo história também. O Geraldo Fonte Boa, que é professor de história também e que é poeta, e a Maria Lúcia Mendes, que foi a nossa presidente de honra, porque ela é uma das maiores representantes dessa nova geração de escritores, dessa geração que veio a partir dos anos 70 e tal. E este grupo, então, resolveu fundar a Academia de Letras em 2015, em pleno aniversário de Itaúna, e a academia está aí fazendo um trabalho bacana. Hoje é o professor Arnaldo, ele não é professor de História, é professor de Direito na faculdade, e um grupo bastante intenso também, de escritores, jornalistas, pesquisadores, que estão lá, presentes na academia. Eu me afastei por causa da pandemia, né? Agora é que eu estou retomando. Tá? E a academia, então, nasceu sob a égide, né, do nosso maior literato, que é o Dr. Oscar Dias Correia, né, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, foi presidente, foi membro do STF, foi ministro da Justiça do governo Sarney, e foi deputado federal, deputado estadual, e era um escritor apaixonado pela literatura. Quando ele morreu, em 2009, o ano passado foi o centenário dele, ele nasceu em 1921. Então, em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 1921. E houve comemorações no Brasil inteiro, e infelizmente Itaúna, por causa da pandemia, por preguiça política, acabou que não teve nenhuma manifestação ruidosa. A academia fez umas homenagens e ficou por isso. Uhum. Mas então... Então é uma academia ativa mesmo, né? Ativa, e o pessoal tem se reunido. Eu me afastei por causa da pandemia e por causa da minha pós-graduação, que eu quis fazer história da afrodescendente, né, dos povos indígenas e africanos. Mas agora eu vou retomar, então a minha proposta é somar com a turma lá, que está com planos muito interessantes de
fazer novas antologias, de fazer concursos literários, de crônicas e textos Que curtos importante. e poesia também. Que é Então, uma tá, forma de incentivar também, né? A isso. escrita, né? Esses concursos. E por último, também eu quero te pedir para falar a respeito do mercado editorial, das editoras de Itaúna, das livrarias de rua, se vocês têm, como que é, quantas, né? Onde que elas ficam? Então, nós temos duas editoras, uma está meio inativa, que é a Ville Editora, e a Ramos Editorial, né, que é do Tony Ramos Gonçalves. Um dos membros da Academia Itaunense de Letras, Leonardo Costa Neto, ele tem uma editora mas funciona em Belo Horizonte, que tem publicado muito. Ele é parceiro, inclusive, de editora do Afonso Romano, né? Desculpe, Olavo Romano. do Olavo Romano, e essa editora tem funcionado. Nós temos poucas livrarias em Itaúna, uma banca de revistas que funciona como banca e livraria, e temos a Livraria Literatura, que é uma livraria no centro da cidade, muito ampla, tá? Mas o mercado editorial ele deu uma esfriada, principalmente... Ter uma livraria de rua já é maravilhoso, né? A gente fica feliz quando vê falando que tem, porque Exatamente, e é a uma gente vê cidade. muito É difícil a essas gente achar feiras, livraria que resiste, né? A gente até isso. fala para o público aqui de Sempre um Papo, prioriza comprar na livraria de rua, né? Porque as grandes vendas online, as empresas de venda online, têm deixado as livrarias de rua, né, em segundo plano e muitas falindo mesmo, livrarias importantes fechando as portas, né? Uhum. Essas livrarias, e acontece muito também de feiras, de livros colocadas em escolas e principalmente na Universidade de Itaúna. Eu A vi que aí tem uma universidade semana literária, não tem? tem. E aí acontece essas livrarias com livros muito bons, com preços muito acessíveis, né? Aqui em Divinópolis, que é pertinho também, na UENG, onde eu trabalhei também por muitos anos, e ali também sempre tem essas livrarias, né, momentâneas que trazem material riquíssimo para todos nós. Tá. Silvio Bernardes, eu quero agradecer a sua presença aqui no Sempre um Papo e te deixar fazer as considerações finais para a gente encerrar essa conversa, que para mim foi boa demais. Eu que agradeço aí os parceiros, né, os Minas, o CEMIG, qualquer outro Instituto Cultural Vale. Instituto Cultural Vale, né, eu sempre estou frequentando lá o Museu da Vale, lá na Praça da Liberdade, e eu sempre um papo, né, como eu falei no início do programa, para mim, assim, um resgate de um tempo muito bacana da minha juventude, que eu ia para Belo Horizonte e ficava apaixonado vendo os meus escritores favoritos falarem, conversarem com o público sob, né, a direção do nosso querido Afonso Borges, para quem eu mando um grande abraço. Talvez ele não me conheça, mas eu o conheço muito bem e sei do potencial e sei de quanto ele é importante, né, para esse trabalho e tal. E teve um tempo de tanto que a gente gostava, que nós criamos um projeto parecido em Itaúna, que chamava Conversa Mineira, e que nós tivemos a oportunidade de trazer em Itaúna alguns escritores para esse bate-papo com o público, né? Trouxemos aqui o Vander Piroli, trouxemos o Roberto Drummond, trouxemos aí Maurício Zumba, que não era diretamente ligado à literatura, mas à música. A cultura popular, né? Trouxemos a Adélia Prado, e foi assim um projeto que durou pouco tempo por falta de patrocínio, mas que eu penso que seria muito interessante a Secretaria de Cultura. Há pouco menos de um ano nós temos uma Secretaria de Cultura, antes era um departamento do qual eu até fiz parte. Nós temos uma secretaria, é um projeto que a secretaria devia
empenhar-se em trazer, talvez até uma parceria com Sempre um Papo, sei lá, né? Então, assim, estou muito feliz, estou muito lisonjeado de participar desse encontro. Muito obrigada, e a gente também. Muito feliz de te receber, conhecer um pouco mais da história de Itaúna, a sua história, né, na literatura, no jornalismo, com os textos. E você que está assistindo a este programa, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube do Sempre um Papo. Aqui tem mais de 500 conversas com escritores do Brasil e do mundo, e essa conversa com o Silvio Bernardes vai ficar gravada aqui, então você pode espalhar o link se você tiver gostado, para as pessoas assistirem também. E convido para se inscrever nos nossos canais no Instagram e no Facebook, que lá também estão as informações, as atualizações da nossa programação. Silvio Bernardes, muito obrigada, e a vocês que nos acompanharam, até a próxima. Até. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.